De volta com vocês, o nosso bom dia novamente para todos os alunos, para todos os professores que assistem aí pelas ondas do canal Educação. Então, é um prazer estar sempre com vocês. Nós estamos conversando com vocês a respeito do sistema tributário diferenciado. Pessoal, na verdade, assim, a gente está dando só umas noções, tá bom? Porque isso aí, para a gente tratar nas minúcias, teríamos que passar aí uma temporada um pouquinho maior para a gente poder só aqui para vocês saberem que existe esse sistema e que quanto ele é importante para a microempresa. Então, vamos continuar. Vamos ver aqui. Trouxe novamente o nosso quadro aqui para que vocês possam ver. Nós estamos conversando com vocês a respeito do Simples Nacional. É isso? Estamos conversando sobre o Simples Nacional com vocês. Bom, nós já conversamos na aula passada com vocês que o Simples, é um regime tributário diferenciado que trata de contribuições e tributos. Dos tributos, Aí pega tributos, impostos e contribuições, e que é administrado pela Receita Federal. É incluída aí 8 tributos, ali, inclusive o ICMS, o ISS, e aí tem, aí tem uma série de contribuições. Não é isso? Tem o imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido e outros mais. Mas é importante vocês saberem o seguinte, que esse sistema, ele veio para poder dar um tratamento diferenciado para microempresa e empresa de pequeno porte. Empresas de pequeno porte. E trazendo como benefícios, além de alguns benefícios em termos de alíquotas, também trouxe uma simplificação na forma de apuração do tributo e também do recolhimento. E feito disso, essa simplificação, que é feita com base nos valores do faturamento, ele é importante porque modifica mesmo e dá bem menos trabalho. Bom, pessoal, imagina o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Tem aqui um profissional chamado de contador, tá? Esse contador, ele cobra pelos serviços que ele vai fazer de contabilidade, que é uma obrigação acessória que as empresas têm que fazer os levantamentos dos tributos e tudo mais. Imagina só, um contador, uma empresa, um microempresário, empresa de pequeno porte. Vamos supor que aqui essa empresa tem um faturamento, vamos dizer assim, de 100x. Vamos supor que lá o contador, para fazer os serviços dele, aqui eu estou botando uma empresa bem pequenininha, tá, pessoal? 100x. E aqui o contador cobra, para fazer o serviço, 50x. 50x. A empresa não tem condição de ficar pagando um profissional especializado para fazer todas as atividades acessórias, Até porque, veja só, pessoal. Professor, mas o microempresário não poderia fazer? Imagina só, você é um profissional comerciante. Você pode até fazer. Mas você prefere dedicar para a tua atividade comercial ou para a tua atividade burocrática lá de fazer os serviços equivalentes ao contador? De certo que o empreendedor vai querer cuidar do seu empreendimento. E a burocracia vai deixar profissional. O Simples Nacional, como ele é bem mais simplificado,
esse profissional de contabilidade aqui, ele diminui aqui, ó, menos aqui, um Y aqui, que vai ficar aqui, vamos supor aqui, né, que seja 10x aqui agora a sua remuneração para fazer o serviço. Como é bem mais simplificado, ele vai diminuir o serviço. Então essa é uma das razões aqui, né, um dos benefícios que se tem, do Simples Nacional, né? Então é bem melhor. Nós estamos falando de 8 tributos. Então imagina você ter que fazer 8 cálculos. Aí, no caso lá, faz um cálculo só, né? Bom, para se enquadrar no Simples Nacional, a empresa não pode ter, né, um faturamento acima de 4 milhões ao ano. Então, veja, nós estamos falando de 4,8 milhões ao ano, né, para se enquadrar dentro, fazer a opção do Simples, né? Ele não está destinado, o Simples não está destinado para a empresa, microempresa e empresa de pequeno porte. Então essas empresas não podem ter um faturamento superior a 4 milhões e 800 por ano, né? Essa é a regra geral. Mas também tem algumas atividades que estão fora. Tem algumas atividades que, embora possa até ter um faturamento menor do que 4 milhões, mas estão fora. É o caso de bancos e corretores de imóveis, né? Tem também as corretoras de títulos valores imobiliários, que também está fora disso aí, né? Basicamente está tirando o mercado financeiro, e as empresas de consultorias também estão fora, não estão previstas aí nesse processo, né? Mas aí, assim, a lei 123 lá, a lei complementar, ela colocou vários anexos, colocou as regras gerais, enquadramento tal, mas colocou vários anexos, no total 6 anexos, no total de 6 anexos. Nessa lei. Esses anexos, pessoal, é justamente para poder dar um tratamento diferenciado, fazer uma justiça tributária, ou seja, dar uma equidade em quem precisa mais, ter mais, porque nós temos atividades distintas, comércio, indústria, serviços, são distintos, não são? Então, tem essa diferença aí. E esses anexos tem lá. O anexo número 1, vou pegar de vermelho, não, tá, vermelho vai ficar melhor. O anexo número 1 trata de atividades comerciais. Então, aí ele tem lá as regrinhas para atividades industriais. Então, se você vai atuar no ramo industrial, tem lá o anexo número 1. O anexo número 2, para atividades industriais. E os anexos 3, 4, 5 e 6, eles tratam das atividades de serviços. Só que dentro das atividades de serviços, veja só que pegou o 3, 4, 5, né, e 6. Né? Eram 4 anexos. Então é importante a gente conhecer cada um desses anexos para que a gente possa ter um entendimento melhor. O anexo número 3
ele trata de atividades operacionais do tipo digitação, edição de imagem, promoção de vendas, etc. Nessa linha aí. O anexo número 4, ele trata de quem não possui, né, a contribuição previdenciária patronal. Tem algumas atividades que não têm essa atividade, a atividade contribuição previdenciária patronal. Ou seja, são algumas atividades do tipo lá, de construção civil, que tem a advocacia, são atividades assim que não tem essa contribuição patronal. O anexo número 5 trata de atividades tanto de desenvolvimento como licenciamento de softwares e leva em consideração os gastos com folha de pagamento e receita. Então são atividades com características totalmente diferentes, né? E o anexo número 6 trata de atividades científicas, técnica e cultural, né? Também leva-se em consideração a folha de pagamento e receita. Veja só, que cada uma dessas atividades tem característica bastante diferente, né? A gente viu lá que, olha, o comércio tem uma distinção da indústria, que tem uma distinção das atividades de serviço. E dentro das atividades de serviços, nós temos 4 distinções, né? Como é que faz para solicitar o enquadramento? O enquadramento é solicitado, né, por intermédio de um profissional de contabilidade. Ele vai te orientar o passo a passo. Mas, em regra, você faz a solicitação uma vez no começo do ano e ela vale por o ano todinho. Tá? Você não pode ficar mudando. Tem um prazo específico lá, divulgado todo ano, né? Divulgado qual é o prazo que você pode fazer opção. Então, normalmente é feito ali, tem um prazo que pega um pedacinho do final do ano e o começo do ano. Então, que você vai solicitar o teu enquadramento, né? E aí vai depender, na análise lá, do enquadramento, se o teu faturamento está acima de 4.800.000, né? Então, mas mesmo assim que você não tenha esse faturamento, é necessário observar o código de atividade do teu empreendimento para que você possa saber se vai poder enquadrar ou não. Tem também lá, na lei, tem uma relação de atividades que podem e outras atividades que não podem. Tá? Então, vimos aí bastante coisa a respeito do sistema simples. Então é hora da gente praticar um pouquinho, não é isso? Vamos praticar um pouquinho aí da sistema simples? Então, praticando um pouco com vocês, vamos aqui colocar aqui para vocês sim. Com relação a quem pode se inscrever no Simples Nacional, sabemos que nem todas as empresas podem optar pelo enquadramento do Simples Nacional por diversos fatores. Primeiro, quais são esses fatores? E faça um breve comentário a respeito desses fatores. Vamos lá, um tempinho aí para vocês responderem. Acho que aí, uns 3 minutos é suficiente para vocês fazerem aí produzir essa resposta.
Bom, e aí, pessoal? Hã? Já responderam todinho? Tô vendo aí, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Hã? Vamos aqui então conferir o nosso, né? Quais são esses fatores? Olha aí, uma solução padrão para vocês. Pessoal, aqui a gente colocou bem mais, né? Um padrão assim mais avançado, tá? Então, olha só. Primeiro momento, nós temos aí que as atividades, os fatores, né, estão relacionados ao faturamento, atividade, tipo de empresa e constituição societária. Tá? Então, estamos aí com esses fatores aqui. Né? Olha aqui, ó, faturamento. Vamos pegar de outra cor. Nós temos aqui ó, o faturamento, a atividade, o tipo de empresa e constituição societária. Pessoal, mas assim, uma das principais regras é o porte. Né? Aliás, na verdade, assim, a principal é o porte, né? Ou seja, que está definido no faturamento da empresa. Né? Isso porque assim, né? Pelo porte, a quantidade, um valor que não pode passar 4 milhões e 800. Mas também temos o seguinte, que apenas microempresa, empresa de pequeno porte, pode optar pelo simples. Mas também, pessoal, não pode ter o MEI, pode ter aquele empresário individual também, certo? E para as microempresas ser enquadradas, elas não podem ultrapassar o faturamento de 360 mil nos últimos 12 meses. Pessoal, não é anual, tá? É nos últimos 12 meses. Se você está fazendo um enquadramento, né? E aí vai fazer o levantamento dos últimos 12 meses, tá? Já para a empresa de pequeno porte, o faturamento dela vai de 360 mil a 4 milhões e 800, né, de faturamento nos últimos 12 meses. Tá? Aí, pessoal, para o microempreendedor individual, que também pode fazer parte do Simples, né, mas a regra ali é um perfil bem diferenciado. Nós poderemos conversar aí num outro momento com vocês, tá bom? Continuando, falando para vocês aí do enquadramento, né? Fazer dos fatores, eu só diminuí a letra ali para a gente continuar, né? Além dos faturamentos até 4 milhões e 800, temos outras regras que precisam ser atendidas para que a empresa possa fazer opção e ser enquadrada no regime tributário. Então, além daquele faturamento, nós temos aqui ó, uma série de condições para que ele possa ser enquadrado no regime tributário. Uma das regras aqui, a empresa no seu quadro social, os seus sócios, os seus donos, só podem ser pessoas físicas. Professor, mas não, nós estudamos lá quando falamos lá da parte introdutória do Introdução ao Direito Empresarial, que uma empresa pode ser sócia, ser dona de outra? Pode, não tem problema nenhum. Mas aqui, para que né, não pode ter, no quadro societário, pessoa jurídica. Só pode pessoa física ser sócio. Também outra regra. Né? Não pode ser sócia de outra empresa. Esse não. Vamos apagar esse aqui que ficou feio esse. Né? Vamos tirar aqui também para a gente colocar o verdinho. Não verdinho não, amarelo mesmo, né? Não possuir
empresas no seu quadro social, não pode ser sócia de outra empresa, ou seja, é uma empresa que é feita que só é ela e não pode ter participar de outra empresa, não pode ser sócio de outra empresa, né? Caso sócios, que nós não falamos que aqui só poderia ser pessoas físicas, né? Caso o sócio participe de outra empresa, aí você vai ter que somar os valores das outras empresas daquele sócio. Professor, mas ele é um sócio. Não importa. Não importa. Né? Não importa se o sócio que participa de outras empresas, se ele tenha 1%, 5%, ou 10%, ou 90%, para você fazer enquadramento como porte, você vai ter que somar. Você vai ter que somar o faturamento de todas as empresas e não pode ultrapassar esse limite. Outra regrinha, outra limitação que se tem. A empresa não pode ser uma sociedade anônima. Bom, sociedade anônima, pessoal, é aquele tipo de empresa que tem seu estatuto e que os sócios, tem vários sócios, e normalmente tem, na sua denominação, tem lá o SA. Aqui, pessoal, quando você fala aqui que tem que ter o SA, de cara você já tirou todos os bancos, né? Todos os bancos, todas as instituições, os bancos, todos eles são SA, Sociedade Anônima. Não possuir sócio que more no exterior. Aqui já é uma questão assim até um pouquinho complicada, né? Porque às vezes o camarada ele vive lá no exterior, mas ele tem como se fosse uma residência aqui, e aí fica até um pouquinho complicado. Mas aí se a Receita Federal descobre, ele é desenquadrado e volta para o regime. Aqui, pessoal, vem uma condição que é um pouquinho mais delicada. Não possuir débito com a Receita Federal, estadual ou municipal ou previdenciária. Então, essa regrinha aqui, pessoal, ela já elimina aí um monte de empresa, né? Se você tem débito, ou seja, está com os tributos em atraso ou a contribuição da Previdência, você está fora. Também temos aí uma série de atividades, mas aí tem que consultar a tabela do Simples Nacional, né? Que está em anexo lá da lei. É melhor ver na tabela. E aqui, pessoal, tem muitas atividades que não pode e que não pode, né? As microempresas e empresas de pequeno porte que podem participar também tem que estar caracterizados, né? Que são empresas que podem, né? Empresas que não possuem débito em aberto, ou seja, aqueles sem negociação com os governos. Então, às vezes, não possui débito, mas aqui ele tem uma abertura, né? Quer dizer, que está atrasado, mas não tem parcelamentos. Não tem negociado com o governo. Continuando com as regrinhas também. Vamos aqui, né? Caso a empresa não seja uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, né? O contador pode te ajudar a fazer um ajuste, né? Para pegar o enquadramento, né? Veja só, as solicitações também é gratuita. São várias as exigências, não é isso? Muitas, né?
E além disso aí, pessoal, tem muitas empresas que não podem se enquadrar no Simples Nacional por conta da atividade que exerce. Também existem empresas, né, que não podem participar decorrente da sua atividade, né? Então, se você quer saber um pouco mais, né, sobre a atividade, você tem que procurar o KNAI para tirar dúvidas da sua atividade. Pessoal, lá no cartão teu do CNPJ, né, quando você fez lá no teu cartão de CNPJ, né, lá tem um campo do KNAI, né, que é o Código de Atividade, Nacional de Atividades Empresariais. Tá? Esse KNAI nada mais do que um código de atividade. Então, consulta lá e vai ver direitinho se a tua empresa pode ou não participar. Tá? Agora vamos ver aí, né? Pergunta simplesinha, mas agora sim, né? Ela precisa um pouquinho mais de raciocínio, né? Vou dar um tempinho aí para vocês na questão número 2, que está relacionado a isso, quais são os benefícios do Simples Nacional. Aí eu estou pedindo para vocês fazerem um breve comentário de cada um desses aí. Pessoal, é o seguinte, aí 4 minutos é suficiente para vocês responderem, tá? Perguntas curtinhas, respostas um pouquinho mais trabalhadas, tá bom? Ó, pessoal, quando vocês estão colocando os benefícios aí, né? Pode colocar isso aí do ponto de vista assim que vocês imaginam mesmo. Não se acanhe, tá? Não se acanhe mesmo. E vão colocando aí, relembrando o que a gente comentou na sala de aula. E os comentários podem ser com as palavras de vocês. Não precisa ficar procurando texto jurídico, isso assim, para colocar, não. Com as palavras mesmo, bem direto, tá bom?
De volta aqui com vocês, né? Já responderam tudinho? Pessoal, são muitos os benefícios, tá? São muitos os benefícios. E esses benefícios são para incentivar as empresas de micro e pequenas empresas a se regularizarem, né? O primeiro deles, né, é o pagamento unificado, tá, dos impostos, né? Vamos até botando aqui para vocês. Olha, o primeiro deles é o pagamento unificado. Então veja só, em vez de você ter que fazer, né, vários documentos de arrecadação, você vai fazer apenas uma única guia ou um único DAS, tá? Pessoal, DAS é um documento de arrecadação, né? Isso facilita muito a vida do empreendedor ou do empresário, né, que tem que fazer várias guias diferentes, né? Imagine só você fazer 8 guias, todo mês fazer 8 guias de recolhimento de tributos, né? A outra benefício também é uma tributação simples, né? Bom, são diversas atividades, são menos tributadas em relação ao lucro presumido, né? As alíquotas serão calculadas pela atividade de sua empresa. Bom, aí tem uma tabela específica para vocês saberem as alíquotas, tá? Então, uma tabela específica que está relacionada com a tua atividade empresarial. É uma bem mais simples o cálculo, né? Também é possível ter a certificação digital, principalmente para empresa com menos de 5 funcionários, que não precisa ter essa certificação digital, o que reduz os custos operacionais, né? Algumas prefeituras, como Porto Alegre, Belo Horizonte, né, exigem certificação de todas as empresas do Simples. Mas aí é só o caso dessas duas aí, tá? Também, outra questão, facilidade de regularização. A Receita Federal, normalmente, ela tem uma série de exigências quando você tem que fazer um parcelamento, né? No caso aqui do Simples, facilita o parcelamento e a apuração dos débitos para empresas do Simples, o que torna o processo muito mais prático, muito mais, né, interessante para que as empresas se mantenham regularizadas com menos complexidade. Então você também pode buscar, né, lá na página da Receita Federal, tem uma lá, orientações para regularização de pendências junto à Receita Federal. A contabilização também é simplificada, uma vez que é isento de declarações, aqui, ó, uma vez que é isento, né, de algumas declarações, como o Siscoserve, o SPID, ou as contribuições, DCTF, não precisa de certidões negativas para fazer alterações contratuais também, né? Se você precisar fazer alguma alteração nominal, alguma coisa assim, pode fazer, né? Não é muito complicado isso, né? E também, por último aqui, a possibilidade de ter um investidor anjo, né? Isso aí já é novidade que vem no novo Simples Nacional, que fazer alguns ajustes incrementais no Simples, que foram criados mecanismos para que empresas possam receber investimentos de forma simplificada, em vez de ter muito complexo, né? E mantendo aí a segurança jurídica em ambas as partes, né? Então aí vocês podem estar também pesquisando aí, fazendo aprofundar, né? Simples Nacional, investidor anjo, façam uma pesquisa aí que vocês vão aprofundar e ver muito mais, né? Como conseguir ter esse investidor. Pessoal, muitas das vezes você tem uma ideia muito boa. Por que é importante isso? Você tem uma ideia muito boa,
tem uma oportunidade excelente, porém, o teu capital não é suficiente para você iniciar o negócio. Né? Vamos imaginar assim, vocês querem montar uma panificadora. Tá? A não ser que na cidade de vocês aí seja coisa fantástica, querem montar uma panificadora. Vai ser lá, produzir pães e tudo mais. Você precisa do forno, precisa da maceira, precisa de capital de giro, não precisa? Ah, professor, mas eu não tenho dinheiro para comprar o forno, não tenho dinheiro para comprar a maceira, mas é um negócio que vai ser muito bom. E aí, vocês podem ter essa participação do investimento, do investidor anjo, que é aquele assim que vai te investir, né? Vai investir recursos para que você possa adquirir o forno, a maceira e tudo mais. Né? Falei o exemplo da padaria, mas pode ser qualquer outro tipo de negócio. E aí, é claro, né? Essa ideia ela tem que ser compartilhada lá com o investidor anjo para ele apostar que esse negócio vai ser bom. Nós falamos que esse documento simplificado, o DAS, né? Aí eu pergunto para vocês assim, né? O que é o DAS? Que é esse documento de arrecadação do Simples. E para que ele serve? Perguntinhas curtinhas também, né, pessoal? Então, vamos dar aí 4 minutinhos suficiente para responder isso aí, tá?
De volta aqui com vocês. Que tal? Responderam todinho? Muitas coisas para anotarem, né, pessoal? Muitas coisas. Então vamos lá. Service DaaS, né? Uma solução padrão aí para vocês. A gente sempre coloca a solução padrão um pouquinho mais complexa, mais avançada, né? Sempre que a gente fala no simples, surge a ideia do documento de arrecadação, o DaaS. Pessoal, na verdade, assim, nada mais é do que uma guia de recolhimento, uma guia única que é utilizada para o pagamento dos tributos, né? Essa guia aqui, né? Nós tivemos aí nessa guia, né? Ela acaba sendo uma grande vantagem, porque veja só, nessa guia são recolhidos tributos como imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o líquido, o programa de integração social, o PIS, a COFINS, que é a contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, tá aqui, o ICMS e o ISS, com o imposto sobre circulação de mercadoria e serviços. Também temos aí o imposto sobre serviços, a contribuição patronal, né, da previdenciária, e vimos aí, né, que uma guia única, ela já abarca aí e dispensa a necessidade de fazer esse conjunto de guias. Imagina só se você não é do simples, você tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guias de recolhimento. São 8 formulários para fazer isso, né? E aí com o DaaS aqui do microempreendedor, você tem que fazer mais. E imagina só, né, que isso aqui são contribuições mensais, né? Isso dá uma facilitada e tanta, né? Além disso, esse DaaS ajuda muito aí, tá? Ainda tá? Não, só foi voltar. Vamos para frente. Também continuando falando aqui do DaaS para vocês, né? Normalmente o vencimento dessa guia é no dia 20 de cada mês, né? Ocorre sempre até o dia 20, pessoal, aqui vamos colocar aqui até o dia 20, porque assim, se o dia 20 cair em feriado ou final de semana, né, o vencimento será no próximo dia útil, né? Observação: em caso de empresas que o faturamento nos últimos 12 meses supere a 3 milhões e 600, tanto o ICMS quanto o ISS é separado, é destacado na DaaS, né? Isso aí é uma obrigação acessória, né, para empresas optantes de lucro presumido ou lucro real. Desse jeito, né, dessa forma aí, só os tributos federais serão recolhidos na guia única. Os tributos municipais e estadual serão em guia separada. Bom, aqui, pessoal, é o seguinte, né? Aqui é o seguinte, né? Sempre vocês vão assim, né? Na dúvida, né? Procure um profissional para orientar vocês nos casos mais específicos que tiver, tá? Não vá, né? Não, eu aprendi lá. Não, aqui está dando noção, mas tem profissional específico. O contador é sempre um bom profissional para vocês, tá? Também é importante ressaltar, né, que a empresa do Simples pode recolher outras guias, né, específicas para outras operações, com diferencial de alíquota de substituição tributária, tá? A substituição tributária, pessoal, é quando o tributo ele é cobrado na fonte, né? Vamos dizer, você tem uma atividade empresarial, um comércio, e determinados produtos, a indústria tem que já recolher o ICMS lá. E aqui, nesse caso do Simples, você pode ter a opção de fazer de forma diferenciada, tá? E isso é importante também para a empresa, que ela vai fazer esse recolhimento em separado. Bom, quarta questão aí para a gente.
Quais são os tributos pagos pelo Simples? Bom, até, pessoal, vamos ao seguinte, essa aqui eu não vou nem... não vou muito avançar, dar muito tempo para vocês, não, porque quando a gente falou do DAS, a gente já falou desses tributos, não é isso? Então, podemos conferir logo aí, né, com a solução padrão, quais são os tributos. É o ISS, a PIS, PASEP, COFINS, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IPI, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição Patronal Previdenciária, ICMS, também. Né? O ICMS também é. Só no caso, se a empresa tiver um faturamento acima de 3.600.000, que aí faz o ICMS e o ISS em separado, tá bom? Esses dois aqui, né, estadual e aqui municipal. Esse restante aqui, todos eles são federais. Bom, com isso, pessoal, nós finalizamos esse conteúdo, mas a gente tem um tempinho. Vamos fazer uma revisão de um conteúdo para vocês aqui, tá? Um conteúdo que a gente precisa fazer uma revisão, que é as causas de exclusão do crédito tributário, tá? Vai ser rapidinho aqui para a gente colocar para vocês isso. Veja só, né? Causa de exclusão, né? Uma vez assim, o tributo ele nasceu lá no fato gerador, ele pode também, ele tem feito o lançamento, cria o crédito tributário e tal, e depois tem o que? A suspensão, as causas de suspensão, que o tributo pode ser deixado de ser exigido por uma questão, você fez um parcelamento ou outras condições, mas também tem a extinção do crédito tributário, que seria lá no pagamento, ou liminar, ou ação judicial, aquelas coisas todas, tá? Mas também nós temos uma cláusula de exclusão. E essas cláusulas de exclusão, elas impedem que o tributo seja constituído. Aqui é diferente, pessoal. Aqui não é causa de suspensão e nem causa de extinção. Aqui ela impede o nascimento do tributo. Né? Bom, então veja só, essas cláusulas elas antecedem o lançamento, porém, o fato gerador acontece. Não tem obrigação, mas a lei é que impede a constituição do tributo. Veja só, pessoal, tem lá a previsão legal, o fato gerador acontece, o nascimento da obrigação tributária, mas a lei impede que o crédito seja constituído. Então, nós temos duas hipóteses aí de exclusão. Uma delas é a isenção e a outra é a anistia. A isenção nada mais é do que uma dispensa, né, que é concedida pelo ente tributante. Então, a isenção diz assim, olha, você não precisa pagar o tributo. Tá? A isenção é exatamente isso. Você não precisa pagar o tributo. Isso é o que é dito como isenção. Não é? Ou não é esse aqui, não. É o outro. A isenção está dizendo que você não é. Então, é a dispensa legal, por meio de lei, que concede a dispensa. Só lembrando para vocês o seguinte, somente o ente competente é que pode deliberar ou decidir, por meio de lei, conceder a isenção. A União não apita, não pode conceder isenção de ICMS. E nem o Estado não pode conceder isenção de ISS. Então, o tributo é federal, só a União pode conceder isenção. O estadual, só o Estado. E o municipal, só o município. Né? Por exemplo, lá, dá perdão de multa. Não pode. Não pode. Pessoal, cada um manda no seu quadrado.
tá? Mas assim, é bom que vocês saibam, né? Não confundir, outra forma aqui, que anistia e remissão. A remissão é um perdão de tributos que se extingue com o crédito tributário. A anistia recai somente na penalidade, mas também caso haja, pode ser um caso ainda de subsistir o dever de pagamento do tributo, né? Excluir apenas a penalidade, tá? Isso é muito comum, a gente vê essa anistia aí, né? Essa anistia. Mas aí, tanto a isenção quanto a anistia, o contribuinte continua com as obrigações acessórias. Então, se você teve lá uma isenção ou uma anistia a respeito de juros, multa, alguma coisa que você teve lá com o fisco, mas se você é um comércio, você tem que emitir nota fiscal, então tem que continuar emitindo nota fiscal. Não pode sair fora, né? E tem que fazer aqui também apresentar declarações ou outros documentos acessórios, tá? Bom, aí temos a possibilidade de ter também, no caso aí, de obter certidões negativas, que as três principais, para obter a certidão negativa com efeito. Agora você pode ter o dever, mas você pode ter uma certidão negativa, ou na verdade, ter uma certidão positiva com efeito negativo, que caso não seja dada, você pode ter as principais ações declaratória, anulatória ou mandato de segurança e obter essa certidão, tá bom? A ação declaratória, né, um rito lá do direito do processo civil, que você vai exigir que seja feito lá a emissão da certidão. A anulatória significa que a partir do lançamento, né, pois você pode fazer uma ação anulatória e pedir assim, olha, fisco, você não tem direito a isso, tá bom? Então, pessoal, aí eu fiz aqui um esquema para vocês, vou deixar esse esquema aqui para vocês de toda essa parte de extinção, para que vocês possam depois se divertir bastante com esses desenhozinhos, né? E aí vai ficar muito bom para vocês verem aí, ó, cada um deles bem detalhadozinho, bem? E as nossas referências. O nosso muito obrigado e até a próxima. Vejo vocês em agosto.